Nesse vídeo, vou trazer aqui para vocês um estudo de caso de um prédiozinho de 5 andares. E qual que é a ideia desse vídeo? É que eu te trago algumas orientações ou alguns insights, algumas ideias, no caso de você querer também construir algo desse gênero, ou algo parecido, ou enfim. Vou trazer aqui a minha visão como engenheiro civil, como engenheiro estrutural, de quem faz projetos estruturais no dia a dia. Então aqui a ideia não vou estar te vendendo nenhum sistema construtivo específico, não vou estar defendendo nenhum tipo de sistema construtivo, a gente vai falar aqui um pouquinho dentro desse estudo de caso que a gente vai fazer. Aqui eu trouxe um projetinho para a gente trabalhar nesse vídeo. E a ideia é o quê? É que é como se você tivesse chegado para o meu escritório, trago aqui uma planta para mim e a gente vai bater um papo. Essa que é a ideia do vídeo de hoje. E aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar nesse vídeo. Então, vamos lá, vamos para a parte prática. Digamos que você veio aqui no escritório e tem o seguinte: vou fazer um prédiozinho, 5 andares, Alisson. Quero construir esse prédiozinho para vender e eu quero priorizar a economia. Então, essa que é a ideia aqui do cliente. Esse é o nosso cliente aqui, né? Então, se você veio aqui, você trouxe essas informações aqui para mim. Então, tá aqui o nosso estudo de caso de hoje. Eu peguei uma planta que eu encontrei aqui faz 10 minutos antes de começar o vídeo, mas é só para a gente desenvolver as ideias. E a partir dela, a gente vai estar trabalhando esses 3 pontos, esses 3 pilares aqui hoje, que é a fundação, as paredes ou a estrutura da obra e as lajes. Então a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma e aí você pode estar aplicando essas ideias aí na sua obra também, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na planta, uma planta pequena, né? Então a gente tem aqui a escada, né? A escada. Aqui a gente tem um conjugadinho aqui de copa e sala, né? Na verdade, copa e sala. E aqui está a cozinha. Uma plantinha ali bem diferente até. Gostei dessa planta, vou ser sincero para vocês. Aqui a gente tem um fosso, né? Para dar abertura para essa copa. O quarto da frente, o quarto dos fundos, né? Aqui eu não vi lavação, né? Mas enfim, pode ser embutida junto aqui, enfim. Aqui a ideia não é analisar o arquitetônico, tá? Aqui a ideia é a gente trabalhar esse projeto aqui, mais a parte estrutural dele, tá? Então, mas é uma obra, um projeto bem compacto, né? Caberia até em um terreno menor, poderia ter até janelas aqui, né? Ser feito até uma alteração nele. Beleza. Então a gente já entendeu qual que é nossa planta baixa, que eu não tinha cortes desse projeto, então a gente vai trabalhar só com a parte de planta mesmo. Então vamos começar a desenvolver aqui as ideias. O primeiro ponto, então, que eu anotei aqui para a gente trabalhar, a fundação da obra. Tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa em fundação é o seguinte: qual que é a mais em conta? Qual que é a mais barata? Geralmente, vai ser o seguinte. Depois eu já vou falar que é geralmente e não é uma regra, porque vai depender do seu solo. Mas sempre que a gente pode priorizar uma fundação de sapata, ela é mais econômica. Então a gente tem a sapata como sendo a mais econômica. A segunda mais econômica é uma viga estaqueada. Deixa eu só posicionar essa minha luz um pouquinho para trás. A gente teria a viga estaqueada, a viga escavada, desculpa, seria ali com o trado, né? Um trado até manual, dependendo do caso, um trado num caminhão, quando a gente não tem água nos primeiros metros. Então essa seria a segunda ali mais econômica. A gente iria terceira mais econômica, aí a gente vai para cravada, vai para hélice, vai para Strauss, aí depende do que você tem na sua região. Então essa seria a ideia. A gente vai tentar priorizar sapato. Mas aqui tem um detalhe. Nessa obra, se for analisar essa obra em específico, eu acho que é muito raro no nosso caso aqui no Brasil, apesar que eu já vi de vários terrenos e dependendo da cidade isso muda, né? No terreno de 5 metros até existe, mas eu acho que é um pouco mais raro, mas vamos usar nosso exemplo. Então aqui seria fundação, essa fundação aqui,
ela seria de divisa nas duas laterais, né? Eu não sei se o fundo seria também divisa, mas aqui seria divisa e divisa. Fundação de divisa sempre é mais caro, tá? Então, quando a gente fala de fundação de divisa, mesmo para uma sapata, principalmente uma sapata, isso pode estar encarecendo muito a obra, né? Porque a gente sempre vai estar fora de centro, né, da sapata. Uma sapata ela trabalha muito bem, muito eficiente quando ela está centralizada na parede ou no pilar, né? Quando ela já está fora de centro, ela pode criar uma torção, e aí a gente tem que armar essa sapata demais e tal. Mas enfim, é só uma questão que a gente está analisando aqui. A gente não tem uma sondagem, né? Eu não peguei nenhuma sondagem para a gente analisar, mas teria que ficar ligado nessa questão. Se a fundação aqui vai ser realmente divisa, talvez não viabilizaria sapatas se o solo permitiria. Talvez já iria para uma estaca escavada, escavaria ela poucos metros e faria as estacas afastadas aqui do rumo. Então, seria uma possibilidade aqui de fundação. Mas agora vamos para a parte mais importante de fundação. Eu estou aqui falando algumas possibilidades de fundação, mas o que vai definir, o que vai decidir realmente qual é a melhor fundação para a obra, não tem outro jeito a não ser você fazer a sondagem. Ah, Alisson, mas é caro fazer uma sondagem, não sei o quê. Meu, na média, na faixa, né, no Brasil, pelos meus clientes que entram em contato comigo e que a gente conversa, na faixa de 2 a 3 mil reais. É muito barato, porque a fundação a gente vai ter realmente o diagnóstico do solo, a gente vai ter realmente o que essa obra vai precisar. Então, a gente não vai estar supondo coisas, a gente vai estar dimensionando o solo, a fundação ideal para aquela obra. Então, ela se paga. Vou te falar um negócio: em todas as obras que eu fiz fundação até hoje, todas elas se pagaram. Tem um exemplo clássico aqui no escritório. Um exemplo clássico aqui no escritório que é um cliente que fez uma casa. A gente fez uma casa para o cliente, uma casa de 120 metros quadrados. Casa pequena, e naquela região era muito comum se fazer casas sem sondagem, que é uma região que aparentemente era muito boa, né, o solo. Então o que se fazia lá? Os outros engenheiros, até os pedreiros já tinham o hábito de fazer uma sapata bem grande, ali de 80, 90 por 90, e fazer um furo de trado também para, apesar que isso não se deve fazer, né? Ou é sapata ou é trado, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas ali naquela região era feito isso. Então se gastava um valor considerável na fundação por não saber o que tinha ali. Então o pessoal fazia, colocava mais para não ter problema. Aí quando esse cliente veio falar comigo, ele também é engenheiro, só que ele é de outra área, ele faz da área de topografia. Eu falei com ele, disse, olha, vamos fazer a sondagem. Eu acredito que eu consigo pagar essa tua sondagem pelo solo que a gente vê superficialmente. Se realmente esse solo continuar por alguns metros, você vai pagar essa sondagem tranquilamente. E ele fez, e a gente não só pagou, ele teve uma economia de aproximadamente ali, ele pagou R$2.000 a sondagem, ele teve uma economia de aproximadamente do que a gente iria fazer para o que foi feito, de uns R$10.000. Então ele pagou a sondagem, pagou quase todo o projeto e ainda sobrou dinheiro, né? Por quê? Porque o solo dele realmente era muito bom, com 1 metro já tinha impenetrável, praticamente. Então, para aquela obra, funcionou muito bem. A gente fez lá sapatas de tamanho mínimo, 60 por 60 praticamente, naquela obra. Isso que era uma obra complexa e tal, mas funcionou muito bem e deu muito certo. Então eu sempre digo, sondagem é a primeira coisa em fundação. Não adianta nem eu trazer muito mais informação sobre fundação aqui, porque realmente teria que ter uma sondagem. Se vocês gostarem do vídeo, de repente eu posso estar trazendo num segundo vídeo um exemplo de fundação para a gente, uma sondagem, para a gente trabalhar essa fundação e trabalhar esse projeto. Aí depende de vocês aqui, se vocês gostarem, se vocês estiverem curtindo esse tipo de vídeo, vocês até podem comentar aqui, se talvez vocês quiserem que eu analise algum projeto de vocês, pode me mandar, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, e aí eu posso estar trazendo aqui nos vídeos a gente fazer uma análise da sua obra, tá? Então vamos lá. Fundação é isso, não vamos definir então a fundação aqui, vamos só entender que a gente precisaria ter uma sondagem aqui, né? E sabendo que geralmente a sapata ela é mais econômica, se for aqui essa obra de divisa que geralmente eu não iria trabalhar com a sapata,
né? Talvez eu trabalharia já com uma estaca, então eu trabalharia com uma fundação estaqueada, alguma coisa nesse sentido, porque também a gente não definiu o que vai ser de parede, né? Então, teria que elaborar um pouquinho mais aqui. Mas vamos para o segundo tópico aqui, para também não ficar tão longo esse vídeo. A ideia não é que seja um vídeo super longo, mas é que a partir desse a gente consiga criar uma discussão e trocar uma ideia, né? Então, paredes. O que a gente pode usar de paredes aqui de estrutura? Por que eu falo paredes? Atualmente no Brasil, obras nesse padrão, não existe concreto armado. Por que eu te falo isso? Porque assim, o primeiro pensamento vamos usar concreto armado, pilar e vigas. Só que tem um problema, né? Se você construir em concreto armado uma obra dessa, só que levantar a parede junto com os pilares, não é uma obra de concreto armado, é uma obra de alvenaria amarrada que se torna uma alvenaria estrutural. Então, em 99% dos casos para esse tipo de obra, a gente vai estar trabalhando com paredes de ou alvenaria estrutural, né, ou paredes realmente estruturais, com bloco estrutural, com bloco cerâmico estrutural. Tá? Deixa eu só encostar a porta aqui, galera, que tá vindo barulho aqui da máquina de lavar e eu tô incomodado. Espero que vocês não tenham ido embora. Voltei, estou de volta. Pronto, resolvido. Então, isso eu posso também trazer em algum outro vídeo um pouco mais profundidade sobre esse assunto, mas na média a gente vai aqui tentar trabalhar com alguma parede estrutural. Pode ser uma alvenaria amarrada, pode ser... O que é uma alvenaria amarrada? Eu vou tentar trazer algum exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro. Não sei se eu vou encontrar aqui rapidamente, também não quero me delongar. Mas é isso, provavelmente numa obra como essa, a gente vai ter que trabalhar com eu não vou buscar aqui, senão eu vou perder muito tempo. Então, numa obra dessa, a gente vai tender a trabalhar, e assim, na média que meus clientes, que eu acabo conseguindo trabalhar com meus clientes, trabalhar com algum tipo de alvenaria estrutural. Então, ou um bloco cerâmico estrutural, ou um bloco de concreto estrutural, tá? Em alguns casos que a gente não tem o fornecimento desse tipo de bloco, a gente trabalha com alvenaria amarrada, que daí é concreto, pilares de concreto, vigas de concreto, só que daí utilizando o bloco de vedação como estrutural também, só que ele acaba sendo limitado em alguns pontos por questão de resistência mesmo, né? Então, a tendência para uma obra dessa realmente é ir para um bloco cerâmico estrutural, para um bloco de concreto estrutural, tá? Aqui eu nem analisaria nem ICF, nem steel frame, não iria para esse caminho porque iria inviabilizar completamente a obra. Inclusive para os meus clientes, quando eles trazem uma planta dessa, eu geralmente faço esse levantamento de custos para mostrar, né? Para mostrar as diferenças de custos de cada tipo de sistema, né? Isso eu acho que também é bem importante, para realmente ver, entender, sem é mais barato isso, é mais caro aquilo, como eu estou falando aqui, que eu estou te falando, é mais barato esse, é mais caro aquele, mas cada caso é um caso, né? Mas eu vou te dizer que recentemente eu te mencionei uma obra bem parecida com essa, e o mais em conta foi o bloco cerâmico estrutural, de 4 MPa. Aqui talvez um 6 MPa, né? Uma obra de 5 andares, talvez um bloco de 6 MPa, tá? Funcionaria muito bem, pontos grauteados nas pontas, enfim, esse tipo de estrutura aqui funciona muito bem. O que faria? O que a gente faria então? Modularia a estrutura, redimensionaria ela para o módulo do bloco, né? Aqui eu estou entrando numa parte muito técnica, eu não queria entrar numa parte muito técnica, mas enfim, a gente iria modular essa obra para que chegue lá, que o pedreiro só encaixe os blocos praticamente. Então acaba sendo uma obra bem eficiente, tá? Nesse sistema de bloco estrutural. E até para quem não conhece, esse dá para a gente buscar aqui, ó, bloco cerâmico estrutural. É esse bloco aqui, ó, galera. Eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer uma imagem aqui para vocês desse bloco, né? Existem vários tipos, é claro, mas eu vou trazer um aqui, ó.
ver se eu consigo colar aqui, consegui. Ó, seria esse modelo aqui, tem outros modelos, né? E aí é feito as amarrações na obra e tudo mais, né? Ó, aqui tem uma foto bem bacana que eu posso trazer aqui para vocês. Vamos trazer aqui. Eu acho que é interessante, isso aqui é bom para quem vai construir, acaba sendo algo bem interessante de saber, né? Eu vou apagar esse aqui e vou trazer essa imagem aqui para a gente conversar. Então, olha só, a gente tem, veja que ele encaixa perfeitamente aqui, né, na parede, não tem quebra, não tem recorte nessa obra em específico, a gente trabalha sempre para acontecer isso. Aqui até eu não entendi muito bem, eles estão usando tudo bloco de 3 furos, mas enfim, é só uma ideia, né, a gente usaria o bloco padrão de 2 furos e utilizaria esse de 3 furos só nas quinas. Aqui também está em concreto armado, embaixo, também não dá para entender muito bem essa obra em específico, mas a ideia é essa, né? Seria esse tipo de bloco, e aqui a gente teria alguns pontos de grout, né? Aqui também dá para ver que eles utilizaram um ponto de grout, tem uma barrinha, né? Então, geralmente vai nas quinas ali alguns pontos de grout, e depois reboca igual qualquer outra obra, né? Sem problemas alguns, tá? Então, essa seria provavelmente para essa obra o mais eficiente. Talvez teria alguma viga ou outra. Eu acho que não, tá? Eu acho que aqui não trabalharia com nenhuma viga. Seria uma obra 100% em tijolo estrutural, provavelmente, sim. Uma obra bem boa para trabalhar esse tipo de tijolo, tá? Nesse caso aqui, porque ela é bem travada, ela não tem vãos tão grandes. Isso é uma coisa interessante para vocês saberem. Vãos muito grandes, não só de laje, vãos também de paredes muito longas, sem travamentos, né, sem outras paredezinhas, isso pode ser um problema para a alvenaria estrutural, ela acaba se tornando muito esbelta, né, ela acaba ficando muito longa e acaba que isso acaba gerando fissuras, esse tipo de coisa. Então a gente evita. Esse tipo de obra é muito bom. Aqui seria um caso que é bem interessante. Aqui a gente teria também não é um problema, ela é uma obra de 13,50 metros, teria que verificar se provavelmente aqui teria que fazer uma junta prumo para fissuração térmica ali da obra, mas enfim, isso aqui é detalhe de projeto, não quero entrar com vocês nesses detalhes. Acho que de paredes está bom, deu para dar uma ideia aqui para vocês do que eu trabalharia para essa obra, é o que eu conversaria aqui com o cliente, eu já falaria isso, só que claro, eu iria levantar os custos, tá? Eu iria levantar os custos, possibilidade de concreto armado, possibilidade de bloco estrutural, possibilidade de bloco de concreto estrutural, possibilidade, sei lá, outros sistemas, tijolinho. Esses dias eu fiz até levantei um custo para tijolinho duplo para um cliente de uma obra baixa. Então, a gente levanta custos realmente para entender o que é mais viável, né? E o custo real com mão de obra e material, tá? Isso que é bacana. Vamos para a última parte hoje do vídeo, para também não ficar tão longo esse vídeo. A gente vai trabalhar a parte de laje dessa obra. O que a gente trabalharia de laje? Tá? Aqui são vãos pequenos, pelo que eu vejo, não são vãos grandes. Eu trabalharia ou com concreto, laje plana, né, laje maciça de concreto armado, ou vigotas, né, vigotas treliçadas. Eu acredito que ficaria mais viável para essa obra, por ser a gente trabalhar aqui com uma obra de 5 andares, provavelmente a gente trabalharia aqui com laje plana maciça, tá? Eu acredito que viabilizaria muito bem, porque eu conseguiria reaproveitar forma nessa obra, conseguiria ter uma otimização estrutural muito boa, uma distribuição de cargas muito boa com a laje plana maciça e provavelmente viabilizaria, tá? Provavelmente viabilizaria. Teria a possibilidade de laje treliçada também. Tem outras lajes? Tem inúmeras lajes, mas para uma obra pequena vai ficar entre laje treliçada ou laje maciça, né? Então não tem muito para onde fugir, né? Então só para também a gente acrescentar aqui, deixa eu ver se eu encontro alguma laje de concreto armado para a gente ver se tem alguma imagem bacana. E também para otimizar, dá para otimizar muito esse tipo de laje, que eu achei um exemplo, só para trazer aqui para vocês. Ela é armada, né, tanto no positivo quanto no negativo, ou seja, tem armadura embaixo e em cima, só que isso dá para otimizar bastante. Aqui eu não sei nessa obra qual foi o nível de otimização deles, mas a montagem é similar a essa, então a gente tem uma
tela padrão embaixo com alguns reforços e outra tela por cima ali da laje, né? Então essa seria a laje de concreto, então ela vira uma coisa ali maciça, né? Bom, é isso que eu trabalharia para a laje. Eu iria também fazer esses estudos de caso, estudar o caso. Ah, só que tem um detalhe, tem outra vantagem da laje maciça, tá? Geralmente, o custo da laje maciça é um pouquinho superior à laje treliçada. Não é muita coisa. Eu vou falar aqui também, né? Chutando o valor, que é uma coisa ruim de eu te falar, chutar valor, mas fica na faixa de 5, 10%, dependendo da região. 5% às vezes. Não mais que isso, tá? Da laje maciça para a laje de vigotas, né? Que é a nossa laje para vigotas é essa aqui, ó. Vou te trazer uma imagem também, acho que é legal a gente trazer essas imagens. Essa seria a laje treliçada, né? Seriam as duas possibilidades de laje que a gente utilizaria. Qual que é a vantagem da maciça, tá? Em relação à treliçada? Na treliçada, a gente não cumpre todas as questões de acústica e acústica entre os ambientes. Então tem a questão da norma, que agora eu não vou lembrar o número da norma, mas tem a norma de desempenho que ela não permite esse tipo de laje. Tá? A gente teria que daí ter a laje treliçada, um forro embaixo, tipo PVC ou de gesso, né? Enfim, provavelmente ia ser de gesso para ficar bonitinho. E entre o forro e a laje, eu teria que colocar ali um enchimento de alguma fibra de vidro, alguma coisa nesse sentido, para resolver a questão acústica entre os ambientes. Que já na laje plana isso não acontece. A laje plana ela já resolve esse tipo de coisa. Já, já absorve essa questão acústica entre os pavimentos. Então eu teria esses cuidados aqui, entende? Então a gente tem que saber que a laje treliçada a gente teria que colocar esse enchimento já na laje plana, e aí no custo final, com esse enchimento, a laje plana aqui, a laje plana não, a laje maciça, ela acaba se tornando mais econômica, entende? Então eu iria provavelmente para uma laje, iria te indicar, né, uma laje maciça, mas traria os custos das outras opções também. Bom, aqui faltaria alguns elementos ainda estruturais, teria telhado, teria esse tipo de coisa, mas aí cabe a outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixem aqui o seu comentário, deixem aqui sua contribuição. Vejam se vocês gostam desse tipo de vídeo, que se vocês gostarem eu vou trazer mais tipos, mais estudos de caso, um pouco mais até aprofundados, trazendo até alguns casos, eu posso trazer até alguns casos reais do escritório e trazendo aqui para vocês, com custo certinho. A gente traz a imagem aqui, o 3D da obra, para vocês verem. Vai depender de vocês. Beleza? Gente, é isso e até